Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora o Sim Notícias, trazendo para você os principais destaques da região. Vamos ver na edição desta segunda-feira. A Polícia Civil de Linhares investiga o comércio clandestino de armas compradas legalmente. 6 bairros da cidade devem ter o abastecimento de água suspenso nesta terça-feira. Combate a loteamentos irregulares em Linhares. Compradores devem ficar atentos na hora de fechar negócio. Linhares, Colatina e outros municípios da região estão no risco moderado para a Covid-19. São Mateus, Pinheiros também estão no risco moderado para a Covid em nossa região. Direto de São Mateus, Nariane Lopes traz este e outros destaques. Confira também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro e os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua rede Sim de televisão. Esta é da Terra. A Polícia Civil de Linhares investiga o comércio clandestino de armas de fogo. A suspeita é de que pessoas compram as armas de forma legalizada para revendê-las a criminosos. As apreensões de armas de fogo feitas em Linhares revelaram que existem cidadãos sem qualquer passagem pela polícia vendendo armas no chamado mercado negro. Bom, nós começamos esse trabalho em meados do ano de 2021. Nós conseguimos descobrir que bandidos estavam usando o nome de pessoas que ainda não tinham passagem pela polícia para comprar até 4 armas. E essas armas eram compradas e praticamente não vinham para a mão das pessoas que compravam, já iam direto para a criminalidade. Então as pessoas usavam o nome de pessoas de bem, compravam as armas e as armas iam para criminosos daqui de Linhares e até da Grande Vitória. Até agora, 15 pessoas foram presas acusadas da venda ilegal. Armas que foram encontradas em cenários de crimes diversos. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, outros envolvidos, além desses 15, serão indiciados. Bom, as pessoas que foram presas, quando a gente chegava na casa delas para cumprir o mandado de busca, elas sempre ficavam falando, mas meu Deus, minhas armas sumiram. Na verdade, não sumiram, já tinham vendido as armas. Então essas pessoas foram interrogadas, foram ouvidas, foram indiciadas, algumas por posse ilegal de arma de fogo, outros por comércio de arma de fogo e até formação de quadrilha, porque alguns estavam envolvidos com outros crimes também. Armas ilegais estão sendo encontradas em todas as regiões do município. A última apreensão com prisão aconteceu no bairro Três Barras, área nobre da cidade. Um jovem de 28 anos foi preso e com ele a polícia encontrou muitas armas e munições. O jovem preso aqui no bairro Três Barras tentou dar explicações para a polícia que não convenceram. Ele foi encontrado com várias armas e munições. Bom, esse elemento foi preso aqui em Linhares com várias armas, muitas munições, e ele disse na delegacia que ele é como se fosse um colecionador. Mas, na verdade, a gente já estava investigando ele há bastante tempo e conseguimos detectar que ele estava praticando, na verdade, o comércio de arma de fogo, comprando para depois revender, tanto armas como munições. As operações para identificar armas ilegais não se resumiram a Linhares. Outras 7 cidades tiveram operações. O delegado pontuou que cidadãos de bem que compram armas e vendem para criminosos também cometem crime. Com certeza, está cometendo crime e está fomentando o crime também, está impulsionando o crime. Que o sujeito que compra armas e entrega para a criminalidade, ele está contribuindo para que haja um aumento da criminalidade e do crime. Haja visto que esses crimes violentos são todos cometidos com arma de fogo. O comércio ilegal de armas, nós já demonstramos aqui em Linhares, a CESP e a Delegacia Regional de Linhares demonstrou que essa investigação e essa fiscalização da compra e venda de armas vai se ampliar para o estado todo. Então, não pense que você comprando armas e entregando para criminosos que você vai ficar isento de pena. Nós vamos localizar todo mundo que está fazendo isso e vamos indiciar e vai responder o processo judicial. 6 bairros de Linhares devem ter o fornecimento de água suspenso nesta terça-feira. O motivo, segundo o SAAI, é a manutenção da rede.
Veja este e outros destaques no Giro de Notícias com o repórter Enzo Teixeira. Os bairros Canivete, Santa Cruz, Planalto, Vila Isabel, Vila Maria e Vila Betânia terão seus abastecimentos de água suspensos nesta terça-feira. Das 6 da manhã às 5 da tarde, o SAAI interrompe a distribuição de água para os bairros para manutenção no reservatório elevado do bairro Canivete, responsável pelo controle de distribuição de água nesses 6 bairros. Em comunicado à imprensa, o SAAI pede que a população faça um consumo moderado de água durante este período para que não haja desabastecimento. O Cine de Linhares abre a semana com 199 vagas de emprego em diversos cargos. Confira. Há vagas para ajudante de produção, ajudante de obras, analista de recursos humanos, analista de suporte, armador, artífice encarregado geral, atendente de cafeteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de dentista, auxiliar de eletricista, auxiliar de departamento contábil, auxiliar de manutenção, biomédico, caldeireiro, carpinteiro, consultor de vendas, cozinheira, eletricista de veículo, eletricista instalador, encarregado de obras, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, gerente de loja, mecânico, montador de estruturas de metal, motoboy, operador de caixa, padeiro, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, serralheiro, soldador industrial, subgerente, técnico em segurança do trabalho, torneiro mecânico, trabalhador rural e vendedor. Loteamentos urbanos irregulares têm sido motivo de dor de cabeça para quem sonha em conquistar um imóvel, né? Bom, muita gente só descobre que o loteamento é clandestino após fechar negócio. A Prefeitura de Linhares orienta o comprador a fazer uma pesquisa antes de assinar o contrato. O sonho de ter a casa própria tem se realizado bastante com o mercado de loteamento em alta. Porém, em um levantamento feito pela Prefeitura de Linhares, foi constatado que o município possui cerca de 80 lotes que estão clandestinos ou ilegais. Se você quer comprar um lote e não quer ter essa dor de cabeça, fique atento às dicas do secretário de Desenvolvimento Urbano do município. É importante ela identificar a legalidade, né, do loteamento. Então, a gente sempre pede para a pessoa conferir se o lote foi aprovado pelo município e foi registrado em cartório. Então, simplesmente é solicitar que o lote tenha a sua escritura. O lote legalizado, ele é escriturado, né? Então, ele tem uma escritura pública registrada em cartório e que contesta, né, que afirma que todo esse loteamento passou por todo o crivo legal, né? É preciso ter cuidado ao adquirir um lote, pois possuir um que está clandestino pode gerar grandes problemas para quem adquiriu e até mesmo para o município. Quando a gente compra um lote que não passou pela aprovação, a gente pode ter um problema de infraestrutura. Às vezes a gente não tem uma rede de água, às vezes a gente muito provavelmente não vai ter uma rede de esgoto, né, uma rede elétrica, também o local para a gente jogar água de chuva daquela edificação, a rede de drenagem que a gente identifica. Provavelmente vai ser uma via que não tem pavimentação, então quando for sol é poeira, quando for chuva é lama. Então todo tipo de problema, né? Quando a gente adquire um lote que não é de um loteamento legalizado, a gente identifica que nessas áreas o investimento é quase zero. O secretário orienta as pessoas o que fazer caso tenham adquirido esses empreendimentos. Sempre o ideal seria não construir nesse lote, procurar quem vendeu e a gente recomenda a desfazer o negócio, pegar o seu investimento de volta ou solicitar a quem vendeu que torne legal esse imóvel, né? Que às vezes você pode ter um imóvel sendo vendido em processos de aprovação. Se surgir alguma dúvida, a Prefeitura de Linhares disponibiliza ajuda à população. A gente tem um canal de comunicação que as pessoas que tiverem alguma dúvida antes de adquirir o imóvel pode ligar para a gente, tem o telefone da ouvidoria ou diretamente com a nossa secretaria pelo telefone 3372-6812, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tá bom? E atenção, moradores da região de Degredo, no litoral de Linhares, está programada uma reunião da ATI Asperquid para tratar do projeto de criação de abelhas sem ferrão. A assessoria dividiu os interessados em 2 turmas e os encontros vão acontecer nos próximos dias 9 e 10 de fevereiro, ou seja, quarta e quinta-feira desta semana.
Cada interessado pode participar em apenas um dia. Tudo para diminuir o risco de contágio pela Covid-19. Bom, os encontros vão servir para apresentar o projeto, tirar dúvidas e tomar decisões sobre como a iniciativa será desenvolvida na comunidade. Os interessados em participar do projeto devem entrar em contato com o mobilizador do seu tronco familiar para obter mais informações. Linhares, Colatina e outros municípios da nossa região estão no risco moderado para a Covid-19. Nossa reportagem conversou com a diretora de Vigilância Epidemiológica aqui do município de Linhares, que falou sobre este assunto. Os casos de positividade, eles continuam alto, então a gente tem um índice de positividade de casos ativos muito alto, assim como todo o estado. Além de que agora começaram a aparecer os óbitos, Então, o mapa de gestão de risco, ele acaba que seguindo alguns parâmetros. Então, entram casos ativos, entra número de óbitos e assim como outros parâmetros. E uma vez que o município atingiu um número de óbitos, esses números, juntos com os outros parâmetros, fizeram com que o município, assim como vários outros municípios do estado, também fossem para o nível moderado. Quantos óbitos? Então, do início do ano até agora, nós tivemos 19 óbitos e a maioria em idosos, Mas também tivemos pessoas mais jovens, isso preocupa. E lembrando, então, a importância de se vacinar, a importância de estar com cartão em dia, para que esses sinais e sintomas que possam se agravar se apresente mais leve nessa população. As internações também subiram? Sim, de acordo com o número de positivos, a gente observa que o número de internamento aumenta. Lembrando que nós, no momento, estamos enfrentando uma positividade muito mais alta do que em qualquer outro momento. Então, isso também mostra que o número de internamento é bem menor do que as outras variantes. Porque antes nós tínhamos, no máximo, aí chegamos a 1.000 casos positivos, 1.000 e alguma coisa. E agora a gente chega e ultrapassa, A gente está tendo 1.000 casos por dia de positividade. Então, a gente está vendo que o internamento não está acompanhando o número de positivos. Então, está bem abaixo daquilo que a gente já está acostumado a enfrentar. Isso tem um lado positivo, Porque a gente tem alta positividade e baixo internamento. Mas quando se fala de estado em geral, nós estamos aí acima de 80% de ocupação dos leitos. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira com predomínio de sol, há possibilidade de chuva na região noroeste no período da tarde. Linhares com temperaturas entre 23 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 23 e máxima de 34. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 31. Vitória, mínima de 24 e máxima 32 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, Nariane Lopes fala pra gente sobre o risco moderado também em São Mateus e na cidade de Pinheiros. Voltamos daqui a pouquinho. De volta com o segundo bloco do Sinotícias de hoje. Claro, como a gente sempre faz, vamos direto a São Mateus, porque além de Linhares e outras cidades, São Mateus e Pinheiros entraram para o risco moderado da Covid-19. Quem traz as informações é a nossa colega Nariane Lopes. Olá, Nariane, traga pra gente os detalhes. Bem-vinda. Olá, boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um Sinotícias. É isso mesmo, após recorde do número de casos positivos e aumento de óbitos, São Mateus entra para o risco moderado, assim como a cidade de Pinheiros. Dos 78 municípios do estado, 21 estão classificados como risco moderado. Para São Mateus, o resultado já era esperado, uma vez que na semana passada a cidade bateu recorde de casos confirmados desde o início da pandemia. Em um período de 24 horas, a cidade registrou 860 casos, um percentual de aproximadamente 70% acima comparado ao mesmo período no ano passado. O número de fato foi expressivo, nós tivemos 77% a mais de casos sendo confirmados da doença nos territórios. Então, olha só, é um número muito, mas muito superior àquilo que a gente tinha notificado e registrado no igual período.
Os dados são devido ao grande número de testagem nos últimos dias no município. Os registros de óbitos também tiveram aumento. Neste final de semana, mais 2 mortes em decorrência da doença foram confirmadas. A Secretaria de Saúde enfatiza sobre os cuidados de prevenção, para evitar que medidas mais restritivas sejam adotadas. O Estado tem o mapa de risco, atualiza ele toda sexta-feira. É importante que a gente busque a vacinação, porque é um indicador agora que compõe o mapa de risco. A testagem, a vacinação, são algoritmos que estão sendo utilizados para compor o mapa de risco. E a gente então precisa fazer a nossa parte para que a gente tenha então no nosso território mateense o risco baixo ou o risco muito baixo para a doença. Outra cidade que também entrou para a classificação de risco moderado nesta segunda-feira é Pinheiros. Atualmente, a cidade possui 94 óbitos e já foram realizados quase 19 mil testes, sendo que 5.610 foram confirmados desde o início da pandemia. A taxa de letalidade está em 1,68%. A matriz de risco considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos nos últimos 14 dias. Lembrando que esses dados são do painel Covid-19 do Estado até amanhã de hoje, podendo haver, assim, alterações nas próximas horas. Vamos agora falar de segurança pública. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra moradores de rua brigando em um dos principais pontos turísticos de São Mateus. E já faz um tempo que moradores reclamam do descaso do local. O Mercado Municipal de São Mateus é um dos cartões postais da cidade. Famoso por suas bancas que vendem as principais especiarias da região, além de peixes, carnes, legumes e verduras, o mercado é ponto turístico e atrai muitos visitantes. Mas o que era para ser um local de passeio e comércio virou cenário de brigas e uso de drogas. Como é que você frequenta um lugar desse aqui, ó? E ninguém toma providência. Não tem prefeitura, não tem vereador para resolver o problema. A situação é crítica. Recentemente, um funcionário público que trabalha na obra próximo do mercado foi vítima de atentado, sendo atacado com golpes de facão por um homem não identificado, que já tem costume de andar armado no local. É lamentável ver um dos principais pontos turísticos da cidade nesta situação, infelizmente. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você no Estúdio Linhares. Uma excelente noite, uma excelente semana. Lembrando que amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane, pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. E agora, vamos conferir como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 abriu a semana cotada a R$ 1.410 a saca. Arábica 7, R$ 1.332. Conilon tipo 7, cotado a R$ 788 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco tem um giro policial pela região, tem os destaques do esporte e a coluna Saúde e Bem-Estar com Adriana Monteiro. De volta e agora com o nosso terceiro e último bloco, vamos trazer um giro policial com a repórter Luana Santos. A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo no Hospital Geral de Linhares após um jovem de 25 anos dar entrada baleado. Eles tiveram a informação de que ele foi atingido no abdômen e uma das pernas por disparos de arma de fogo na localidade do Farias. O jovem não soube informar quem foi o atirador. A princípio, o rapaz deu um nome falso, mas ao realizarem buscas no sistema, os policiais constataram que o rapaz estava mentindo e que seu nome verdadeiro é Giovanilson Vieira e contra ele existe um mandado de prisão em aberto desde o dia 24 de junho de 2021. Ele permaneceu no hospital sob escolta policial e após levado para a prisão.
Um carro foi parar dentro do chamado Riozinho do Pontal na manhã deste domingo. Segundo o motorista do veículo, ele confundiu a estrada para Uruçuquara e não conseguiu visualizar o final da estrada e só foi parar quando estava no meio do rio. No interior do carro, além do motorista, estava seu filho. Ninguém ficou ferido. Uma ação da Polícia Militar na tarde de sábado terminou com um rapaz de 18 anos baleado e apreensões de drogas e armas de fogo no bairro Shell. A polícia foi acionada após moradores reclamarem que 3 rapazes estavam os intimidando. Ao notarem a presença dos policiais, eles fugiram para locais diferentes. E durante a fuga, um deles disparou contra os policiais, que revidaram o atingindo no rosto. E mesmo ferido, continuou correndo para uma rua atrás do Parque de Exposições, onde foi socorrido por populares e levado para o Hospital Geral de Linhares. Os policiais encontraram no caminho uma pochete com 28 pedras de crack, uma pedra de crack maior, 12 buchas de maconha, 4 papelotes de cocaína, uma embalagem com farelos de crack, um revólver calibre 32 que estava com uma numeração raspada, municiada com 4 munições picotadas e uma deflagrada, e estava ainda com vestígios de sangue, sendo recolhida com todos os procedimentos para possíveis perícias. A Polícia Militar foi até o hospital e escoltou o rapaz. O material apreendido foi entregue à Delegacia de Linhares. Obrigado, Luana, pelos destaques. Vem aí Altema Félix com os assuntos do esporte. Muito bem, Cláudio, a travessia a nado no antigo Linhares ontem mostrou como o clube está bonito, com obras difíceis, né? Mas caminhando com persistência, à beira de uma lindíssima lagoa, a Juparanã com recuperação a pleno vapor. O local já se credencia para grandes eventos de esportes náuticos e outras modalidades. Amanhã a gente dá uma repassada, os primeiros colocados são todos de fora. Agora o Guarani de Linhares no Campeonato Estadual Sub-17 de futebol da Liga Serrana. Você está vendo a foto aí dos craques, né? Com um golaço realmente do centroavante Zidane, é isso mesmo, rapaz, Zidane. E boas defesas do goleiro Wesley Pitbull, o goleiro, ele que é Pitbull porque coloca medo, né, nos atacantes. O Guarani empatou com o Craques do Futuro no último final de semana na praia de Nova Almeida. Bom, como você vê aí na foto, tá aí a comissão técnica, né? Estão lá Isaías Gama, o professor Zaya Caçapava, ex-jogador de futebol profissional de Industrial e América, o Wesley Pokémon e tia Ana de Bebedouro, né? Confira o time aí que jogou e que você tá vendo aí na foto, olha. Número 1, Wesley Pitbull, segura o homem. 2, Marinho. 3, Juninho. 4, Riquelme. 5 é o Davi. 6, o Eric. 7, Evandro. 8, Ryan. 9, Adriano. 10, ele, o artilheiro, Zidane. 11, Kailan, depois Danilo. Bem, o Guarani caminhava para a vitória de 1-0, um jogo difícil, mas, segundo a professora Ana, o juiz, rapaz, deu uma exagerada nos acréscimos e sobrou também amarelo para 3 jogadores do Guarani. Agora vamos ficar atentos a informações sobre o próximo jogo previsto aqui para Linhares e lotar o estádio para apoiar o Guarani do simpático Aviso. Tamo junto. Obrigado, Altemar, pela participação. E para fechar, a fisioterapeuta Adriane Monteiro vem trazendo mais uma dica interessante na coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. Que a atividade física é importante, todos nós sabemos, mas no controle da dor, ela tem um papel fundamental. Com a prática de atividade física regular, o corpo libera endorfina, uma substância analgésica que proporciona bem-estar. Quanto mais exercício a pessoa fizer, melhor será seu controle da dor. Ou seja, ela terá menos dor simplesmente pelo fato de se exercitar. Pesquisas recentes mostram que o mais importante é manter-se ativo. Não existe uma atividade física específica que seja boa para todos. Isso é um mito. Então, o importante é que você faça um exercício.
Mas antes de começar, faça uma consulta com seu médico. Comece devagar, aumente aos poucos a duração e a intensidade dos exercícios. O exercício deve ser agradável e não um sacrifício. Exercícios físicos não fortalecem somente o corpo, mas também a mente e a alma. Obrigado, Adriane, pela participação. Até semana que vem. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, TVC Oficial. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de Televisão, esta é da Terra.